Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação. Pessoal, o tema de hoje é um tema que nas últimas 4 provas caiu 3 vezes e nos anos subsequentes caiu de forma frequente, tá? O tema de hoje é partograma. Eu coloquei algumas questões no grupo do Telegram, eu vi que o pessoal estava com um pouco de dificuldade para resolver. Falei, poxa, eu vou fazer então uma resolução comentada das questões de partograma. Para hoje, nós temos 5 questões relacionadas a partograma. Vou colocar o partograma aqui para vocês e a gente vai discutir, tá legal? Vocês vão ver que as questões elas são bem parecidas, elas abordam basicamente a mesma coisa, né? Vai dar ali um caso clínico e vai dar o partograma para a gente fazer a leitura do partograma e aí identificar o que está errado ou não no partograma, tá legal? Basicamente é isso, pessoal. São questões relativamente fáceis, desde que vocês saibam realmente o que procurar, o que realmente está alterado no partograma, tá legal? Então hoje a nossa ideia é falar sobre partograma. A gente vai discutir 5 questões, diferentemente dos outros vídeos que normalmente a gente discute 4, mas eu resolvi colocar 5 para vocês hoje, tá legal? Então vamos lá, o que é o partograma? Se a gente pegar a definição, basicamente ela é uma representação gráfica do trabalho de parto, é isso. Ah, não começou o trabalho de parto, vou abrir o partograma? Não, né? O ideal é que não. Identificou que a mulher está no trabalho de parto, a gente vai definir isso, e aí nesse momento, sim, a gente vai começar a escrever, né, a trabalhar com o partograma, tá legal? Então, basicamente, essa representação gráfica do trabalho de parto, onde temos informações da mãe e do feto, tá legal? Em relação às fases do trabalho de parto, o que nós temos? A gente tem a fase latente e a fase ativa. Nisso, pessoal, tem algumas discordâncias, tá? Então, eu peguei algumas literaturas para poder definir para vocês. Se a gente pegar na Organização Mundial da Saúde, é uma coisa. Se a gente pegar no Ministério da Saúde, é outra. Se a gente pegar num outro livro específico de ginecologia e obstetrícia, é outra, tá? Então, isso é algo que gera um pouco de dificuldade para a gente definir exatamente isso, tá legal? Mas vamos lá. Isso normalmente não cai nas provas, sinceramente nas provas de revalidação, pelo menos eu não vi. Então a gente não vai ter problema quanto a isso, então isso não vai ser nosso enfoque. O importante é você saber que as fases do trabalho de parto, a gente tem a latente e tem a ativa, ok? Então na fase latente, o que nós temos? Uma das definições, ok? Início do trabalho de parto até 3 centímetros, com 2 ou mais contrações, não pode ser maior do que 8 horas. Tá? E a fase ativa? Na fase ativa, que é aí que a gente tem algumas diferenças. Uma das definições, a fase ativa inicia-se após 3 centímetros de dilatação. Essa é uma das referências que nós temos. Lembrando que a dilatação cervical na fase ativa, no trabalho de parto, ela não deve ser mais lenta do que 1 centímetro por hora. Isso a gente vai ver depois, é um detalhe que vai ajudar a gente a identificar uma alteração. Tem um estudo prospectivo recente assim, de 2018, tá? Que foi realizado pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela indica que 5 centímetros como definidor da fase ativa, tá? Então, a Organização da Saúde fala lá que a fase ativa ela começa com 5 centímetros de dilatação, ok? Então, ela fala assim, ó, diagnóstico de trabalho de parto ativo, contrações uterinas regulares, que causa esvaecimento e dilatação cervical a partir de, no mínimo, 5 centímetros de dilatação. Tá? Se a gente for ver, a maioria das pessoas acabam falando de 3 centímetros, pessoal. Normalmente nas provas acaba aparecendo 3 centímetros. Eles acabam não respeitando, entre aspas, esses 5 centímetros que foi dado aí pela Organização Mundial da Saúde nesse estudo prospectivo de 2018, tá legal? Mas é algo que a gente tem que saber, pelo menos que realmente tem isso. E a Conitec? A Conitec é um órgão que faz uma série de protocolos para o Sistema Único de Saúde. Então é algo que a gente tem um bom respaldo aí, que a gente pode realmente pegar os protocolos deles.
que nós temos? A Conitec, lá em 2016, fala o seguinte, ó, o trabalho de parto estabelecido quando dilatação, o trabalho de parto ele começa, né? Ele é estabelecido quando a dilatação cervical é maior ou igual a 4 centímetros de dilatação cervical, tá? Isso foi feito ali em 2016 pela Conitec. Então, vocês podem ver que a gente tem aí uma série de dificuldades para definir exatamente isso. Poxa, 3 centímetros, 4 centímetros ou 5 centímetros, tá? Então, quanto a isso, não se preocupem tanto, tá? Só estou colocando aqui para vocês, rapidamente, só para vocês saberem que tem realmente isso, tá? Mas vocês vão ver que nas questões a gente não vai precisar tanto dessa informação. A gente vai trabalhar ali com o gráfico, com o partograma, e aí vocês vão conseguir acertar as questões, tá legal? Vamos lá. O que nós temos, pessoal? O partograma, a gente pode dividi-lo em 4 etapas, tá? Eu gosto de dividir em 4 etapas, que aí fica mais fácil, realmente, para a gente poder fazer a leitura. Então, primeira etapa, muito simples, identificação do paciente. Colocar o nome, a idade, de repente um registro do hospital, alguma informação que realmente a gente possa diferenciar esse paciente. Então, identificação. A segunda é a dilatação e a descida. Então, o que nós temos que saber? Os símbolos, tá? Basicamente, a gente tem lá no início 2 símbolos. A gente tem o círculo e também o triângulo, tá? Então, o triângulo, ele representa a dilatação, tá? E o círculo, a altura. Então, no círculo lá a gente vai ter, em alguns casos, em algumas questões, ele faz uma representação gráfica ali dentro do círculo, ele faz ali um triângulo bem pequenininho e uma linha, que representa a sutura, e o triângulo pequenininho, que é a fontanela, tá? Aí a gente consegue ver como que está a posição dessa criança. Então, a gente tem aí o triângulo e o círculo. Isso, então, não esqueçam. O triângulo é a dilatação e o círculo é a altura, tá? Isso é bem tranquilo. A gente vai bater bastante em relação a isso. E também nós temos as linhas, né? Basicamente, nós temos 2 linhas. Então, a gente tem a linha à esquerda, que é a linha de alerta. Depois da linha de alerta, a gente vai contar ali 4 horas. Aí vai vir a linha de ação, tá? Então, é bem intuitivo isso. A linha de ação, a gente tem que fazer alguma coisa, não necessariamente uma cesárea, tá legal? Então, já coloquem isso em mente já, que não é porque passou da linha de ação que a gente necessariamente tem que fazer uma cesárea. Tem algumas outras manobras, algumas outras coisas que a gente pode fazer também, tá legal? Vamos lá. Depois a gente vai ver a representação gráfica do partograma, isso vocês vão ver que vai se encaixar muito bem. Então, a terceira parte, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar o batimento cardíaco da criança, tá? Normalmente a gente faz essa verificação de hora em hora. Pode ser a cada 30 minutos? Pode. Ou pode ser de hora em hora, legal? Depende do serviço, depende do hospital ali onde esse paciente estiver realmente sendo atendida, né? Depende do protocolo ali, ok? A gente também tem que verificar as contrações nessa terceira etapa. Uma representação é o quadradinho. Se o quadradinho estiver cheio, se estiver ali todo preto, escrito não, né? Mas estiver cheio realmente a caneta, né? Imagina que a gente fez ali um quadradinho cheio, representa que as contrações são efetivas, tá? Se esse quadrado estiver meio cheio, ou seja, ali pela metade, a gente vai falar que é uma contração não efetiva. Lembra que a gente tem a definição lá também das 2 contrações a cada 10 minutos? Tem que ser 2 contrações efetivas, né? Não adianta a gente pegar lá 2 contrações, mas que elas estejam pintado o quadradinho só pela metade, a gente sabe que não é uma contração efetiva, tá legal? E a parte 4, vamos lá. A parte 4 a gente vai colocar em relação à bolsa, se é uma bolsa íntegra ou se é uma bolsa rota, tá? Em relação ao líquido amniótico também a gente pode colocar algumas informações e a ocitocina, se foi feita ocitocina ou não, tá? Isso aqui é só o geralzão, pessoal. Normalmente nas questões a gente não vai precisar disso, tá? A gente vai agora entrar em alguns detalhes que realmente são mais importantes pensando nas questões, e é isso que é a ideia hoje. Hoje a ideia não é fazer uma aula específica sobre partograma, eu quero que vocês acertem essas questões, vocês não vão errar, tá legal? Essa é a ideia, esse é o intuito aí principal desse vídeo. Então, em relação às periodicidades das avaliações,
Basicamente, os toques vaginais, para a gente saber em relação à dilatação, ele é feito a cada 2 horas, tá? Em alguns casos é feito de hora em hora, mas realmente é um pouco invasivo, então a gente tende a fazer esse toque de 2 em 2 horas. Em relação à dinâmica uterina, é feito normalmente a cada 1 hora. Em relação ao batimento cardíaco fetal, a gente pode ver de 30 em 30 minutos ou mesmo a cada hora, tá legal? Vamos lá, o que é mais importante? Chegou aqui um ponto extremamente importante do vídeo, que é o diagnóstico de distócias, tá? Então, a gente divide ali, depois que a mulher entrou em trabalho de parto. Poxa, a mulher entrou em trabalho de parto, a gente vai dividir mais 2 períodos. Período número 1 do trabalho de parto, que é fase de dilatação. E o período número 2 do trabalho de parto, que é o período expulsivo, tá? Então, primeiro a mulher dilata, a criança tende a descer, depois vem o período expulsivo, ok? As distócias são as alterações. Houve alguma alteração que realmente está impedindo do parto acontecer de forma normal, tá legal? Por isso da importância do partograma. Você vê que realmente tem uma série de benefícios do partograma, a gente consegue identificar essas alterações e aí sim tomar a conduta adequada frente a essas alterações. Dos pontos positivos do partograma é que ele diminuiu, por exemplo, as cesáreas. Muitos casos que não necessariamente precisava de cesárea, já automaticamente era feito a cesárea. Em alguns momentos agora a gente identifica essa alteração, toma alguma conduta que não necessariamente é uma cesárea e o parto volta à normalidade, tá legal? Por isso dá essa importância do partograma e hoje com essa discussão da via de parto, eu acredito que é um tema que sem dúvida está bastante em voga aí, a chance de cair realmente é grande, tá legal? Então, se a gente pensar nas distócias, essas que vão aparecer para vocês nas questões, todas essas questões do INEP cobraram exatamente isso, pessoal. Então, a gente tem lá, ó, fase de dilatação. Se der algum problema na fase de dilatação, qual é o problema que vai dar? Primeiro, fase ativa prolongada. Segundo, parada secundária de dilatação. E o quarto, que é o parto precipitado ou taquitócito, tá? São sinônimos. Parto precipitado ou taquitócito, tá legal? Vamos lá. Então, fase de dilatação tem essas 3 distócias. E o período expulsivo, basicamente temos 2, tá? Só o período pélvico prolongado, às vezes ele pode colocar assim, período expulsivo prolongado, ou período pélvico prolongado, exatamente igual, tá legal? E também a parada secundária da descida, então isso também a gente vai considerar aí dentro do período expulsivo. Então, fase de dilatação, nós temos 3 distócias e no período expulsivo nós temos 2, tá legal? Vamos lá, parece difícil, mas não é. Eu vou colocar aqui para vocês cada uma dessas fases para vocês não terem problemas, na verdade, cada uma dessas distócias, tá? Imaginemos aí que a gente tem 5 principais. Existem outras, mas assim, normalmente na prova vai aparecer essas 5, tá? Então vamos lá. O que nós temos? Eu vou colocar cada uma delas para vocês e a gente vai trabalhar aqui, vocês vão conseguir ver o partograma e a gente vai trabalhar as causas e a correção, quais as formas de corrigir isso. Então, distócia número 1, fase ativa prolongada, tá? Então, a gente vai ter exatamente isso, ó. Lembrando que a distócia número 1 está lá na fase de dilatação. Então, o que nós temos na fase ativa prolongada? A gente tem a dilatação lenta do colo. Ou seja, lembra que em algum momento lá no início eu falei para vocês que o ideal é que o colo ele dilate pelo menos 1 centímetro por hora, tá? Normalmente a gente define isso 1,2, 1,5, mas para facilitar a gente fala que tem que ser pelo menos 1 centímetro por hora, tá legal? Nessa questão aqui a gente consegue ver que tem uma alteração. Não está ocorrendo essa dilatação de 1 centímetro por hora. Então, nesse caso, a gente vai definir como uma dilatação lenta do colo, né? Lembrando que o triângulo representa a dilatação, tá legal? Então, aqui a gente tem mais
na verdade, a velocidade está menor do que 1 centímetro por hora, então a gente tem uma dilatação lenta. Se a gente olhar aqui embaixo, nas contrações, a gente pode ver que a gente tem aqui duas, né? A partir desse momento aqui da quarta hora, a gente tem aqui duas contrações efetivas, e daí em diante as contrações estão efetivas. Então o problema não é na contração, ok? Então, a gente tem aí um período inicial que tem esse problema da dilatação lenta. Quais as causas da fase ativa prolongada? Normalmente está relacionado às contrações uterinas não eficientes, tá legal? Se a gente olhar aqui, aparentemente elas são efetivas, né? Porque realmente elas estão completas aqui. Vocês podem ver que estão todos os quadradinhos preenchidos, tem 2 e aqui na verdade tem 3. Então, aparentemente, essas contrações elas são efetivas, mas na realidade, uma das principais causas aí da fase ativa prolongada é a contração uterina não estar eficiente, tá legal? O que a gente pode fazer para corrigir? A gente pode estimular a deambulação, a gente pode fazer a ocitocina para aumentar essas contrações, e a amniotomia está interrogado aí, é algo que a gente pode fazer, mas nem sempre realmente é uma boa indicação, tá legal? Então, não esqueçam desse gráfico. Sinceramente, pessoal, não é legal vocês decorarem, falar, pô, vou lembrar essa imagem aqui, vou tirar uma foto aqui no meu cérebro, quando eu ver exatamente isso, eu vou colocar a fase ativa prolongada. Não, tá legal? Pensem aqui, ó, como que tá os triângulos. Ele está até aumentando, mas vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem 2 quadradinhos. Lembrando que cada quadradinho representa 1 hora e 1 centímetro. Então a gente tem aí mais, na realidade a velocidade ela está menor do que 1 centímetro por hora a dilatação. Então a gente constata que realmente ela tem uma dilatação lenta do colo, tá legal? Então não esqueçam isso, relativamente fácil. Vamos entender, não vamos decorar, tá legal? 2. Distócia número 2 da fase de dilatação. O que nós temos? A gente tem a parada secundária da dilatação. Vamos lá, vamos olhar na dilatação. Lembrando, a dilatação é o triângulo, vamos olhar então para o triângulo. Se a gente olhar aqui, ó, na hora 3, 5 e 7, a dilatação está exatamente a mesma, né? Isso a gente sabe que não é normal. Qual que é o normal? 2 toques, na verdade, a gente consegue identificar se a dilatação não está normal olhando o gráfico, mas naquele momento a gente vai fazer os toques, né? Se nós tivermos 2 toques consecutivos, sem evolução da dilatação no intervalo maior igual a 2 horas, a gente já vai conseguir fazer esse diagnóstico de parada secundária da dilatação. Normalmente, a causa da parada secundária da dilatação é a desproporção cefalopélvica, né? Então, de repente, a mulher ela tem uma pelve realmente que não tem uma passagem adequada, ou a criança ela é muito grande e realmente não tem como ter essa passagem adequada. Então, pode ocorrer essa desproporção cefalopélvica, que aí temos duas. Temos a absoluta e a relativa, tá? Então, como vocês estão vendo, não está ocorrendo. A criança até teve ali a altura mudou um pouquinho, mas muito pouco, né? Por quê? Porque a dilatação não está ocorrendo. Mesmo se a gente olhar aqui nas contrações, estamos tendo aqui na verdade, durante 3 horas, 3 contrações efetivas a cada 10 minutos. Aparentemente está ok as contrações, mas mesmo assim a dilatação não está ocorrendo. Então, a gente vai imaginar aí que tem uma desproporção cefalopélvica e a correção para isso. Basicamente, é estimular a deambulação, a amniotomia, a analgesia e, em alguns casos, especialmente na desproporção cefalopélvica absoluta, a resolução por via alta, a cesárea, pode estar indicada. Realmente, nesses casos, pode ser que não tenha muito a ser feito, a não ser a resolução por via alta, que seria a cesárea, tá legal? Então, fizemos a segunda. E a terceira? Lembrando que a gente está na fase de dilatação. A terceira da fase de dilatação, como vocês lembram que eu falei, é o tactócito, o parto precipitado.
Esse daqui é muito simples, né? A gente consegue identificar rapidamente. Se a gente olhar aqui as contrações, a mulher entrou aqui com, 3, 6 contrações a cada 10 minutos, estava dilatando 3 centímetros, na segunda hora foi para 6, na terceira hora foi para 10, teve a dilatação máxima ali total, e a criança foi só diminuindo, a altura estava lá em 10 no plano de Lee, foi para 8 e depois, na segunda hora foi para menos 3 no plano de Lee, depois foi para mais 1. Então a criança nasceu muito rápido, né? Que a gente define? Que todo parto ele deve ser, ele tem que ter aí pelo menos um período de 5 horas, normalmente o trabalho de parto. Se a gente falar aqui um parto com menor ou igual a 4 horas, é um trabalho de parto precipitado, tá? Então isso é, assim, essa definição, parto precipitado é quando o trabalho de parto é menor ou igual a 4 horas, tá? Isso pode ocorrer uma série de complicações para a mulher. Uma delas é as lacerações do trajeto, né? A criança ela desce muito rapidamente, então isso pode causar lacerações e realmente ter algum problema. O que pode acontecer também? O que pode causar isso? Pode ser também uma iatrogenia, né? Do médico, da equipe, no caso, né? Ter feito, por exemplo, ocitóxicos para essa paciente. Então, a paciente começou a ter muita contração, como a gente pode ver aqui, ela tinha 6 contrações a cada 10 minutos, caiu para 4, depois foi para 6. Então, ela estava tendo muita contração e a criança nasceu rapidamente, tá? Então, normalmente isso ocorre devido ao uso de ocitócitos, tá? São substâncias que aumentam as contrações. Então, para a gente corrigir isso, é suspender o uso do ocitócito. Então, não adianta a gente fazer um monte ali de ocitocina para o paciente, que realmente vai ter mais contração uterina e pode causar até um parto precipitado, podendo causar lacerações, tá legal? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, primeiro período, na realidade, na fase de dilatação, a gente tem esses 3. Fase prolongada, parada secundária de dilatação e o parto precipitado. Vamos ver agora, então, no segundo período do trabalho de parto, que é o período expulsivo. O que nós temos aqui de distocia? Só mais 2, tá? Então, a gente tem o período expulsivo prolongado. Quando que a gente vai ter, então, esse período expulsivo prolongado? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a gente vai ter aqui, a gente vai classificar que é um período expulsivo com descida da apresentação muito lenta. Se a gente pegar aqui, na hora 7, a mulher já tem a dilatação total, ela já está com 10 centímetros. Daí em diante, ela já está com toda a dilatação, a criança, teoricamente, teria que ir descendo. A altura, né, pensando no plano de Lee, está menos 1, na hora 9 está mais 1 e na hora 10 está mais 3. Então, ocorreu aqui um período expulsivo com descida da apresentação muito lenta, tá? Então, aí nesse caso, a gente vai classificar como um período expulsivo prolongado. Se a gente olhar aqui, na hora 3, ela tem 2 contrações efetivas e uma que não efetiva. Na hora 4, ela não apresenta nenhuma contração efetiva. Então, isso acende aí um alerta para a gente. Não tem contração efetiva aqui também, nem na hora 2, nem na hora 4. Então, realmente, essa mulher ela tem uma contratilidade ineficiente, tá? Então, isso que a gente vai conseguir identificar. Por isso que está demorando tanto, né? Ela já tem a dilatação total, teoricamente já tem passagem, mesmo assim a criança não está descendo, tá? Então ela tem um problema na contratilidade. Nesse caso, o que a gente deve fazer para corrigir? Opção: amniotomia, ocitocina, verticalização ou mesmo o fórceps, tá legal? Imagine que já tem passagem, então realmente é possível colocar o fórceps e, entre aspas, puxar essa criança, tá legal? Então, período expulsivo prolongado. Vamos para o último dessa segunda etapa, que é a parada secundária da descida.
que nós temos aqui? Esse daqui também é muito simples. Se a gente olhar aqui no gráfico da parada secundária da descida, a gente tem aqui que na hora 6 está 8 centímetros de dilatação, na hora 7 está 10, na hora 8 também está 10. Então já dilatou. E mesmo assim a gente vê que a altura não muda. A criança ela continua ali na altura no -1 de Lee. Tá? Então, nesse caso é bem facinho da gente identificar que é uma parada secundária da descida. Tá legal? Então, basicamente, a gente vai definir como, no período expulsivo, se a gente fizer mais que 2 toques com intervalo de 1 hora sem descida da apresentação, a gente já vai definir aí como uma parada secundária da descida, ok? O que pode causar isso? Basicamente, é uma desproporção cefalopélvica, que aí pode ser novamente, ela pode ser relativa ou absoluta, tá? Então, a mulher já dilatou e a criança continua naquela altura, normalmente porque a criança é muito grande ou a pelve da mulher realmente é muito pequena, tá legal? Não tem a passagem suficiente para poder passar a criança. Então, nesse caso, uma desproporção cefalopélvica absoluta tem indicação de via alta, né, a cesárea. E se for uma desproporção cefalopélvica relativa, a gente pode tentar algumas manobras para poder entre aspas, dar a passagem para essa criança, tá legal? Nesse caso, a conduta é individualizada. Pode ser que precise da cesárea? Sim, mas de repente a gente pode tentar alguma coisa antes, tá legal? Então é isso, pessoal. A gente tem basicamente essas 5 distócias. Vocês vão ver, se vocês souberem essas 5, acabou. Vocês vão acertar aí mais de 90% das questões relacionadas ao partograma, tá? Então, aqui a gente pegou bem no modo da JJ, que a gente vai pegar ali o que realmente é importante para vocês. Se vocês pegarem bem essas 5, acabou. Vocês vão ver que vocês vão acertar todas as questões que foram feitas até então, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, as questões das provas. 4 delas é do INEP e uma outra, se eu não me engano, eu peguei da USP, tá? Uma mulher primigesta com 21 anos de idade e 38 semanas de idade gestacional entra em trabalho de parto. Aqui já está falando, entrou em trabalho de parto, beleza, então não é uma dúvida. O exame realizado com a paciente foi admitida no hospital, mostrou que não há alterações sistêmicas, altura uterina 34, altura dinâmica uterina 4 contrações de 45 segundos em 10 minutos, beleza. Apresentação cefálica, frequência cardíaca fetal 144, com aceleração transitória presente. Ao toque vaginal, detectou-se colo uterino dilatado para 4 centímetros, fino e anteriorizado. A evolução é apresentada no partograma listado abaixo. Então vamos lá, vamos identificar esse partograma, tá bem grandão aí para vocês. Esse partograma aí, a fonte é Febrasgo, foi uma questão na prova do Revalida do INEP. Então a gente tem aqui o início do trabalho de parto, a gente tem a linha de alerta e a linha de ação. Lembrando que à esquerda, a primeira linha aqui à esquerda é a linha de alerta e a segunda é a linha de ação. Lembrando que aqui a representação gráfica está em forma de bolinha. Normalmente a gente vê um triângulo, tá legal? Mas aqui vocês conseguem identificar que realmente é a altura e aqui é a dilatação. Acho que vocês não teriam muita dificuldade mesmo mudando aí o símbolo, tá legal? Então aqui a gente tem a dilatação e aqui a altura. Então, basicamente a gente está vendo que está ocorrendo a dilatação. De 3 foi para 5, depois foi para 8, na verdade aqui de 4 foi para 6, depois para 8, depois 10. Então não tem problema na dilatação. E em relação à altura, está descendo, né, pessoal? À medida que a dilatação está aumentando, a altura está diminuindo, a criança ela está vindo realmente em direção à parte externa. Então, perfeito. É isso realmente que a gente espera, né? O que nós temos como pergunta aqui, ó? A situação descrita e a análise do partograma acima indicam a ocorrência de... Vamos lá. Alternativa A. Período pélvico prolongado? Não, né? A gente está vendo que realmente está ocorrendo tudo certinho. Está tendo dilatação e está tendo alteração na altura. Parada secundária de dilatação? Não, né? A dilatação está ocorrendo de forma adequada. A C. Parada secundária da descida? Não, né? A gente está vendo que está descendo, a altura está diminuindo até que chegou realmente o momento que nasceu a criança. Então, não. A D. Evolução normal do trabalho de parto?
Exatamente isso, pessoal. Essa questão caiu em 2016, foi exatamente na prova que eu fiz. Eu fui para a prova com, assim, estava muito claro para mim que ia cair uma questão de partograma, porque tinha caído lá em 2015, 2014, 13, 12 e 11. Eu falei, não é possível que na hora que eu for fazer minha prova não vai cair partograma. E caiu um presente, né? Caiu exatamente esse, tá legal? Evolução normal, trabalho de parto. Fechou. É aquele tipo de questão que você faz assim, você fica em dúvida, você fala, não é possível, não pode ser tão fácil. Não pode ser só isso daqui. Não pode estar normal essa representação. E era exatamente isso, tá legal, pessoal? Não vamos brigar com as questões, vamos colocar exatamente o que a gente sabe. Então, era só isso, tá legal? Começamos então com uma questão relativamente tranquila, uma questão que não tinha alteração, era um parto fisiológico, ok? Uma gestante com... Vamos para 2 então. Uma gestante com 27 anos de idade, tercigesta, com antecedência de um parto cesáreo há cerca de 7 anos e um parto normal há 3 anos. Realizou pré-natal na gestação atual com 7 consultas, sem intercorrências. Internou-se em trabalho de parto e apresenta evolução de acordo com o partograma abaixo. A análise do partograma indica que o diagnóstico e a conduta obstétrica indicados são. Esse daqui também é uma da prova do INEP, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos lá, vamos voltar, vamos ler novamente esse partograma. Um partograma aqui relativamente tranquilo também. Aqui a representação gráfica está em forma de bolinha e em forma de triângulo. Então, a gente tem a dilatação aqui, 4, foi para 7, para 6, depois foi para 8, foi para 9 e foi para 10. Então, aparentemente, está tudo perfeito, não tem nenhuma alteração na dilatação. E em relação à altura, a altura estava 9, foi para 8, foi para 6, depois foi para 5, 5, 5. A gente tem 3 horas aqui sem mudança na altura. Então, isso daí tem que... Opa, o que está acontecendo? Vamos ver. Já sei que tem essa alteração. E é uma alteração de descida, né? A gente está vendo que a criança parou de descer. Ela está no plano 0 de Lee. Então, tem alguma coisa errada. A alternativa A fala o seguinte, ó, parada secundária da dilatação, errado, né? A dilatação está normal, vocês estão vendo aqui na hora 2, 4, 6, 8 e 10, acabou, está dilatado, chegou na dilatação máxima, então não é esse o problema. Vamos pular B, vamos para C, ó, desproporção cefalopélvica, parto, fórceps. Aparentemente não, né? Já chegou no plano 0 de Lee, mesmo tendo estagnado, isso realmente poderia ser a dúvida, né? Parou ali, o que eu vou fazer? Será que não está tendo passagem ou será que está tendo problema na contração uterina? Nesse caso, a gente não tinha muitas informações, né? Até poderia dar um pouquinho mais de informação para a gente. Mas, basicamente, se a gente pensar que foi feito ali 2 toques com intervalo de 1 hora sem descida na apresentação, a gente conseguiria acertar facilmente essa questão, né? Ele não nos deu muita informação, isso é até algo estranho. Normalmente, a prova do INEP ele dá um monte de informações para a gente. Mas pensando que essa mulher é uma mulher tercigesta, a gente imagina que realmente o parto fosse um pouco mais rápido, né? Já teve uma parada aí, tá? A D, fase ativa prolongada, parto cesáreo. Não, né? Em relação à fase ativa, ela não está prolongada, é diferente, né? Então, mesmo que fosse prolongada, não necessariamente como conduta a gente iria fazer o parto cesáreo. Tem outras alternativas. Na B, vamos lá, ó. Vocês estão vendo que aqui, se a gente pegar a A, B e a D, a gente consegue ver diferentes tipos de distócias. Na C, ela colocou a causa, né, da distócia. Então, isso seria uma causa. A gente teria que primeiro fazer a diferenciação do que está ocorrendo de errado para depois a gente buscar a causa. Então, a C aqui, quando ele fala que é uma desproporção cefalopélvica, isso não é necessariamente a distócia, e sim a causa de uma das distócias, tá legal? Na verdade, de mais de uma, a gente tem isso. Então, aqui a gente ficaria com a B, né? O que nós temos? A gente tem o diagnóstico de uma parada secundária da descida, tá? Então, vocês podem ver que no período de 3 horas foi feito ali, muito provavelmente, o toque e foi identificado que a criança não saía daquela posição, tá no plano 0 de Lee. Nesse caso, uma das alternativas é o parto cesáreo. A causa, né, disso, aí sim, uma das causas da parada secundária da descida é realmente a desproporção cefalopélvica, né? Nesse caso da desproporção cefalopélvica, lembrando que a gente tem duas, a absoluta e a relativa.
Normalmente, a gente não vai usar o fórceps para esse caso, né? Porque se ela tem uma desproporção cefalopélvica, você pegou o fórceps, você pode até causar um problema no feto e mesmo uma laceração na mulher. Então, é algo que a gente vai pensar, né? Mas ficaria mais claro para a gente realmente fazer o diagnóstico, que aí seria a parada secundária da descida, que é exatamente isso que a gente consegue identificar no partograma, e uma das alternativas, pensando especialmente na desproporção cefalopélvica absoluta, é a via alta, que seria exatamente o parto cesáreo, tá legal? Ah, Cauê, mas e se for uma desproporção cefalopélvica relativa? Não podia fazer alguma outra coisa? Podia, né? Mas a cesárea também, nesses casos, pode também estar indicado, não necessariamente está errado, tá legal? Então, aqui, quando ele pede o diagnóstico e a conduta, normalmente ele não vai pedir a causa, né? Aqui, desproporção cefalopélvica é a causa, pessoal. Então, não confundam isso, tá legal? Até poderia ser realmente devido a esse diagnóstico, a grande probabilidade da causa é a desproporção cefalopélvica, mas não é o diagnóstico, tá legal? O diagnóstico a gente vai pensar ali na parada secundária da descida, tá? Então, tomem cuidado que esse tipo de questão um pouco que pode dificultar um pouquinho. Vocês podem falar, não, eu sei que isso daqui ocorre devido à desproporção cefalopélvica, pá, vai lá e coloca. O examinador às vezes trabalha isso, né? Ele coloca uma questão na alternativa A, que muitos acabam, tenho certeza que isso é a causa, vai lá e coloca e erra a questão, tá legal? Então tomem muito cuidado, leiam com toda a atenção que ele está pedindo o diagnóstico e conduta, tá legal? Então não errem isso, pessoal. Vamos lá. Questão número 3. Primigesta com 30 anos de idade, 38 semanas de gestação e pré-natal sem intercorrências. É admitida na maternidade em trabalho de parto, no exame físico na admissão. Tem uma PA de 10/6, altura uterina de 35, dinâmica uterina 2 contrações em 10 minutos, frequência cardíaca 140, ao toque vaginal, colo fino, 3 centímetros de dilatação, apresentação cefálica e tem a bolsa íntegra. Analisando a evolução do trabalho de parto, conforme o partograma mostrado acima, a hipótese diagnóstica e a conduta correta após 10 horas de observação são... Vamos lá. Essa aqui é uma questão bem antiga, se não me engano, de 2012, do INEP, tá? Esse gráfico aqui é do Ministério da Saúde. O que nós temos aqui? A representação gráfica aqui a gente tem um pouco mais de informação. A gente tem aí um partograma clássico, tá? Que vai aparecer aqui com mais informações para a gente. Então, aqui a gente tem lembra das etapas lá? Primeira etapa, preenchimento. Segunda etapa, vamos verificar a altura e a dilatação. Aqui a gente tem a representação gráfica de um triângulo, que seria a dilatação, e a bolinha, que seria a altura. Então, aqui, o que nós temos? A gente vai começar olhando em relação à dilatação. Aqui, para começar, a gente tinha as contrações. A gente está vendo que a gente não tem contrações efetivas, né? As contrações aqui, uma é efetiva, outra não é efetiva, uma é, outra não é. Aqui as duas não são, aqui uma é, outra não é. Aqui só tem uma efetiva e a partir da hora 6 aqui, realmente a gente começa a ter as contrações efetivas. Então, se a gente pensar na dilatação, na hora 1 está no 3, na hora 3 está no 5, na hora 5 está no 3, na hora 5 está no 5 e na hora 7 está no 5. Então, a gente tem um problema aí, sem dúvida nenhuma, de dilatação, tá legal? Então, vamos lá, vamos trabalhar essas alternativas. Alternativa 1 fala o seguinte, lembrando de novo, vamos lá. Hipótese diagnóstica e conduta. Não está pedindo a causa, tá? Hipótese diagnóstica e conduta, frente a essa distócia. O que nós temos? Fase ativa prolongada, administrar ocitocina? Não, né? Fase ativa é outra coisa. Parada secundária da descida? Não, né? Por quê? Porque essa mulher não teve nem dilatação ainda, né? Então, a criança realmente não vai descer, não tem dilatação suficiente. A C, parada secundária de dilatação, realizar cesariana. Essa é bem completa aí, realmente é a correta. Mas vamos lá, depois a gente vai voltar nela. Parada secundária de dilatação, administrar ocitocina. E a E, parada secundária da descida, realizar analgesia, bloqueio combinado. Então, o que nós temos aqui, pessoal?
Pensando que a gente tem essa identificação, lembrando da definição, parada secundária da dilatação, 2 toques consecutivos sem evolução da dilatação, no intervalo maior igual a 2 horas. A gente tem isso, tá bem claro aqui pra gente, que na hora 3, 5 e 7 está exatamente igual, tá? O que nós vamos ter aqui? Muito provavelmente a gente tem um caso de desproporção cefalopélvica, que pode ser absoluta ou relativa, né? Nesses casos, o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer ocitocina? Não, né? O que a gente tem de opção? A gente pode estimular a deambulação, a gente pode fazer a miniotomia, a gente pode fazer uma analgesia, de repente a mulher está tendo tanta dor que está tendo essa dificuldade, ou pode realmente optar pela resolução da via alta, tá legal? Já tem 10 horas já de trabalho de parto, então realmente isso é algo que chama atenção também. Então, o correto nesse caso é parada secundária de dilatação, a C e a D tinha isso como hipótese diagnóstica, mas na conduta, a gente não vai fazer ocitocina nesses casos, porque muito provavelmente tem uma desproporção cefalopélvica, né, que pode ser absoluta ou relativa. Então, a via alta é uma das condutas que a gente pode tomar frente a essa parada secundária de dilatação. Então, a alternativa C, sem dúvida nenhuma, é uma boa alternativa. Vamos lá. Questão número 4, também do Revalida do INEP, de 2011, se eu não me engano. Primigesta de 25 anos de idade procura a maternidade pelo início do trabalho de parto às 13 horas. E sua evolução está registrada no partograma abaixo. A paciente completa o primeiro período do parto às 18h30. O segundo período já durava 45 minutos quando o feto começou a apresentar desacelerações tipo 2. Qual o diagnóstico desse caso e a conduta obstétrica mais apropriada? Mais uma vez, pessoal, diagnóstico e conduta frente ao partograma, frente à distócia ou não, né? Mas quando ele está pedindo isso, muito provavelmente tem uma distócia, tem uma alteração. Vamos lá, vamos então avaliar esse partograma. Esse partograma aqui está diferente, a gente tem uma bolinha e tem um X. Esse X aqui, relativamente tranquilo, a gente consegue identificar como a dilatação, tá legal? Então, hora 1, a gente está 2, a gente pensar aqui depois, é que aqui está um pouquinho diferente, né? Está colocando, ele colocou o tempo aqui de forma diferente, mas enfim. Então, à medida que vai passando, a gente está vendo que está tendo sim dilatação, em um determinado momento chegou ali dilatação máxima, cerca de 10 segundos. Segundos não, perdão, cerca de 10, a dilatação. Beleza. Em relação à descida, a criança ficou ali cerca de 1 hora sem descer. Depois desceu um pouquinho, desceu só um pouquinho, parou e parou, né? Parou aí por um período de 1 hora. Está um pouco confuso aqui, né? Como ele dividiu aqui de forma diferente. Mas enfim, a gente consegue identificar que teve uma parada aqui na descida. Então, o que nós temos nessa questão? Vamos trabalhar com as alternativas. A gente tem lá o período pélvico prolongado. Ele fala, né, que a mulher está no segundo período. Lembrando que o período pélvico faz parte ali do segundo período. Então, período pélvico prolongado e a conduta seria o fórceps para distocia de rotação. Ok, é uma boa alternativa. Vamos ver as outras. Parto tactócito. Tocólise aguda com terbutalina subcutânea. Essa é um grande absurdo, né? A gente tem um parto aí demorado, não tem por que a gente pensar num parto tactócito. Lembrando que é um parto contra uma mulher que entrou em trabalho de parto, teve o parto aí com menor ou igual a 4 horas, tá legal? A parada secundária da descida, a conduta, operação cesariana por desproporção cefalopélvica. A D, fase ativa prolongada, administração de ocitocina para aumentar as metrocístoles, errado. A E, parada secundária de dilatação, errado, né? Dilatou 100% ali, dilatou realmente onde a gente espera, até 10. Orientação para a paciente ficar em decúbito lateral esquerdo para coordenar as metrocístoles, errado, né, pessoal? Então, era o tipo de questão bem tranquila, que a gente tem ali a dilatação completa e, no entanto, o período expulsivo, ele ocorre aí com descida
da apresentação muito lenta, né? Então, essa paciente ela tem um período pélvico prolongado, tá? Ou a gente pode falar que também é um período expulsivo prolongado, seria exatamente a mesma coisa, tá? Definição: período expulsivo ou período pélvico prolongado, ela tem uma descida da apresentação muito lenta, tá? Por quê? Normalmente a causa é problema na contratilidade. Ela até pode ter contratilidade, ok? Aqui a gente não tem isso, não tem essa informação. Mas mesmo ela tendo essa representação gráfica aqui que está contraindo, essa contratilidade muito provavelmente ela é ineficiente, por isso esse período expulsivo prolongado, tá legal? Lembrando que a correção, a conduta frente ao período expulsivo prolongado seria a miniotomia. A gente poderia fazer como alternativa a ocitocina, a verticalização ou mesmo o fórceps, tá legal? Então, o que a gente vai fazer? Período pélvico prolongado ou período expulsivo prolongado, são sinônimos, e como conduta o fórceps para distócia de rotação. Então, realmente é uma das alternativas que a gente espera para ser feita aí pela equipe, tá legal? Então, ficamos então com a alternativa A. Vamos lá, questão número 5. Eu coloquei essa questão para colocar também um caso um pouquinho diferente não, mas um pouquinho diferente essa questão, uma questão da USP, mas basicamente é só para a gente ver que não só do INEP a gente tem esse tipo de questão, a tendência é realmente colocar um gráfico e pedir diagnóstico e conduta, né? Realmente essa é a grande tendência das provas. Paciente com 25 anos de idade, sekundigesta, com parto cesáreo G2, P1, C1, então a gesta 2, parto 1 e cesárea 1, pré-natal sem intercorrências, foi internado em trabalho de parto e apresenta evolução de acordo com o partograma apresentado abaixo. Na 10ª hora de evolução, apresenta atividade uterina regular de 5 contrações de 45 segundos por 10 minutos, fortes e batimentos cardíacos fetais de 150 batimentos por minuto. Beleza, até aí está tudo ok. Analisando o partograma, qual o diagnóstico e a conduta frente ao caso. Então, vamos lá, vamos ver as representações. Temos a bolinha e temos o triângulo. Então, em relação à dilatação, a gente pode ver que na hora 2, 4, 6, 7, 8, 9, está tudo certo, né? A criança, a dilatação está ok, chegou aqui na dilatação máxima. Então, quanto a isso, a gente não consegue identificar nenhuma alteração. No entanto, se a gente for ver a altura aqui, desceu, desceu, desceu e parou, né? Durante 3 horas, manteve-se ali no mesmo plano de Lee ali igual a 0. Então, bem tranquilo, sempre quando acontece isso, a gente vai identificar como uma parada secundária da descida, tá legal? Muito provavelmente devido a uma doença cefalopélvica relativa ou absoluta, tá? Então, assim, basicamente essa questão é igual às outras. O que eu quis colocar aqui de diferente é para vocês verem que mesmo sendo uma outra instituição cobrando esse tipo de questão, a forma de ser cobrado é exatamente igual, tá legal? Então, assim, pode ter questão sem mostrar o partograma falando sobre parto? Sem dúvida nenhuma tem e já teve, inclusive, na prova do INEP, tá? Mas se cair um partograma, vocês não podem errar, pessoal. Essa é uma questão que, assim, desde o momento que a gente sabe realmente fazer a leitura do partograma, independentemente se a gente sabe um monte de definições ali em relação aos centímetros, em relação ao tempo de contração, o mais importante é a gente saber fazer essa leitura e identificar o que está alterado, tá legal? Então, de forma simples e a ideia é que seja descomplicada, foi esse o grande intuito desse vídeo, tá legal? O que nós temos aqui? Então, a gente tem uma parada secundária de descida que muito provavelmente ela ocorre devido à desproporção cefalopélvica, lembrando que pode ser relativa ou absoluta, tá legal? Então, não esqueçam, temos aí essas duas fases, temos esses 5 tipos de distócias. Vocês podem ver que isso acaba sendo cobrado nas provas e eu acredito que essa prova do INEP de 2020 pode sim cair uma questão de partograma e vocês não podem errar isso, tá legal? Então, tomem cuidado, peguem esses detalhezinhos, caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam pra gente lá no YouTube. Tô com dúvida, volta no vídeo, vamos realmente aprender a fazer isso caso você ainda tenha alguma dúvida, tá legal? Então é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje
era um vídeo aí, um tópico dentro de um outro tópico, né? Assim, é algo bem segmentado, que é algo que normalmente a gente não faz. Normalmente a gente pega temas maiores aí que tem uma grande prevalência de cair nas provas. O partograma foi dentro da GO, dentro do parto, e dentro do parto ali um dos pontos é o partograma, tá? Então, foi algo ali bem específico, mas que tem uma incidência relativamente alta nas provas e vocês não podem errar esse tipo de questão, tá legal? Então, o que nós falamos? Demos ali no início alguns conceitos do partograma, falamos sobre os 5 tipos de distócias, demos os exemplos das distócias e colocamos as questões para a gente poder trabalhar, ver isso, como que acontece nas provas, como os examinadores tendem a cobrar isso. Lembrando que o que apareceu para a gente? Basicamente, hipótese diagnóstica e conduta frente àquela hipótese diagnóstica, tá legal? Então, tomem cuidado. Se aparecer na alternativa lá, a causa é diferente da hipótese diagnóstica. Então, sempre foca nisso. Vê lá, o que ele está pedindo. Leiam muito bem enunciado, tá legal? Então, isso é algo que muitas pessoas acabam errando porque não tomam esse cuidado, né? De repente, ela vê ali o partograma e ela sabe, putz, tenho certeza que esse partograma tem uma alteração devido a uma desproporção cefalopélvica, e vai lá e coloca como alternativa. Tomem muito cuidado, pessoal. Vocês não podem errar isso, tá legal? Então é isso. Um grande abraço a todos. Espero que o vídeo tenha sido um vídeo de valor aí, que vocês possam realmente agora ter ficado um pouco mais claro para vocês em relação ao partograma. Desejo um ótimo estudo a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.